importantes. Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar sobre riqueza. É um tema que é muito difundido aí na internet e vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre riqueza, segundo a ótica das Escrituras. Fechamos, antes de mais nada, né, vamos fazer uma oração, fechamos os nossos olhos, curvamos nossas cabeças. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar esse momento. Estamos aqui para aprender, para refletir, para adquirir conhecimento, sabedoria e crescimento espiritual. Abençoe todos aqueles que estão dedicando tempo, suas famílias, para esse aprendizado. Repreende toda ação do inimigo. Invocamos o sacrifício, o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado e que repreende todo mal, para que a sua palavra tenha livre curso. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui como homens, mas que não seja nós falando de Ti, mas o Teu Espírito Santo, usando as nossas vidas para falar de Ti, que faz toda a diferença. Em nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus, entregamos essa oração e já agradecemos. Então é sempre de praxe, né? A gente sempre faz uma oração, já contrariando aí o pessoal. Eu tenho visto muita gente que fala de Bíblia, fala de Escritura e não começa o vídeo com uma oração, né? Se as pessoas acham que isso não vai beneficiar na visualização, né, no interesse do vídeo, ou fica tido como um vídeo, ou rotulado como um vídeo religioso, mas não é isso, né? A gente tem que ser espiritual nessas horas e sempre iniciar com uma oração para que o Senhor venha abençoar. Você faz o convite, né? E o Senhor, Ele vem e ceia conosco nesse conhecimento, nesse estudo, aliás, que estamos divulgando aqui na internet. Então é isso, meus irmãos. Eu queria falar sobre riqueza. Não quero a palavra de Deus, com poucas escrituras você já começa a entender, né, o real significado das coisas. É claro, pelo nosso professor maior, que é o Espírito Santo, né? Quando você recebe essas revelações, a palavra de Deus ela abre a sua mente, né? Você passa a compreender as coisas espiritualmente. A grande confusão que existe sobre os teólogos tem muita gente estudando a Bíblia, mas não recebeu essa unção de Deus, né? Então ele lê a Bíblia de uma forma natural, de uma forma humana, e não consegue compreender as coisas espirituais. E isso só é passado pelo Espírito Santo, né? Ele lhe ensinará todas as coisas, diz o Senhor, e vos guiará em toda a verdade, né? Então, a proteção, o ensino e a proteção, né? Ele faz a revelação da verdade é que nos protege de não sermos enganados, né? Se possível for, enganaria até os eleitos, né? O inimigo das nossas almas, diz o Senhor. Então, porque o inimigo é astuto e ele é mestre nisso, né? Ele desde do princípio ele é o pai da mentira e ele se especializou nisso, né? De enganar e de mentir e de fazer com que as pessoas tropecem, né, no engano dele e acabam caindo. Então a gente entende que o Espírito Santo ele nos protege.
e nos avisa de muitas coisas erradas. Então a gente está aqui na internet para realmente divulgar esse trabalho com autorização do Ministério. Não sou teólogo, não fiz teologia. O meu conhecimento realmente vem dos estudos bíblicos, dos cultos de estudos bíblicos que são passados na igreja, os cultos de doutrina, e ali a gente vai aprendendo e vai crescendo espiritualmente, né? Crescer na graça e no conhecimento, diz o Senhor. Esse é um ofício que é passado para o crente. A gente tem essa responsabilidade. É por isso que existem tantos irmãos que estão caídos, estão fracos, estão raquíticos espiritualmente, porque não buscam o conhecimento. A gente não pode se acomodar. A gente tem que ter um espírito corajoso, né? Um espírito que a gente tenha bom ânimo para fazer as coisas, primeiramente espirituais, que o Senhor Jesus diz: colocar o reino dos céus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então a gente tem como propósito o reino de Deus, né? E depois as coisas aqui na terra o Senhor cuida. O Senhor ele age e ele está a todo momento tanto intercedendo como nos livrando, nos protegendo e nos guiando no caminho da verdade. Então essa é a nossa missão, né? Nossa verdadeira missão depois que aceitarmos, né, o Senhor Jesus como Messias, o Salvador, formos batizados e saímos das águas como uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí começa a nossa vida espiritual, né? Então eu vou começar com uma escritura. Então, irmãos, aqui nós temos a nossa Bíblia, né? Eu, particularmente, já como mencionado em vídeos anteriores, eu sou fiel aqui à tradução João Ferreira de Almeida e a mais antiga possível, né? Eu não gosto dessas versões mais modernas, né? Então eu utilizo essa aqui, que é acho que é a primeira, né, que ele fez, do século 17, né, já aqui. Então, para mim ela é muito especial. Consegui na Amazon essa versão eletrônica, né? Não estou fazendo propaganda aqui, mas é onde eu encontrei, e ela é bem prática aqui porque para fazer os vídeos não tem ela não tem espaço, né? Não fica mostrando propagandas e tudo mais que atrapalha a gente. Então eu queria ler primeiramente uma escritura em Salmos, no livro de Salmos, para a gente contextualizar, né, esse tema que a gente está falando sobre a verdadeira riqueza, né? Salmos 137, a partir do versículo 137. Salmo 137. Eu acho que eu anotei errado aqui, vamos lá. Mas eu acho. Versículo 137 do Salmo 119. Do Salmo 119, né? Então vamos lá. Salmo 119, versículo 137. Até aqui já uma marca-texto, né, em amarelo, e diz assim: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Ordenaste os teus testemunhos com retidão
e com toda a fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus inimigos se esquecem da tua palavra. Aqui a gente vê que sempre, sempre, sempre na palavra de Deus, o Senhor é tido como um justo, aquele que sustenta o reino de Deus, e o trono de Deus, ele é sustentado pela justiça de Deus. Deus, ele não pode ser injusto. Então a gente sempre vai ver uma exaltação da justiça de Deus, e que Deus não comete injustiça, né? Nós temos a exaltação da justiça de Deus e da fidelidade de Deus, da retidão. Deus não mente. Então Adão e Eva, eles tiveram a sua parcela de culpa, né? Por acreditar em Satanás, nas mentiras de Satanás, e justamente, né, o pecado ele foi imputado por causa desse pensamento, desse sentimento, né, e que eles abraçaram a ideia de Satanás, que Deus estava mentindo, que Deus não era justo, que Deus estava sendo injusto. Então isso não existe. Isso é uma mentira de Satanás. Deus, ele é justo, e todos os seus atos, os seus feitos são feitos com retidão. A fidelidade de Deus à sua palavra. Deus não mente, e ele cumpre a sua palavra. Aí ele diz que ele tem zelo pela palavra de Deus, ele tem zelo pelas coisas espirituais, né? Esse relacionamento que ele tem com Deus, né? Esse zelo de não desagradar a Deus, né? Isso é muito importante. O salmista está dizendo aqui: porque os meus inimigos se esquecem da tua palavra. A palavra de Deus, ela não é benquista no mundo, principalmente pelas pessoas que não querem, né? Preferem viver na mentira, né? E praticando iniquidade, golpes, prejudicando as pessoas, né? Vivendo sob a sua própria sorte. Que a palavra de Deus, ela é um guia, ela é um manual de vida, ela é um caminho a ser percorrido, né? Você precisa se adequar à palavra de Deus. Nós não poderemos viver uma vida regalada e fazermos aquilo que quisermos a qualquer instante, a qualquer hora e onde quisermos, né? Nós temos uma doutrina, nós temos um ensinamento, nós temos mandamento, que a gente precisa ser fiel à palavra, né? A gente precisa ser fiel a Deus, porque Deus, ele é fiel, mas nós estamos sendo fiel à sua palavra, né? O que ele determinou para as nossas vidas, porque Deus, ele quer o nosso bem, ele quer a nossa salvação, ele quer a nossa vitória, né? Ele quer a nossa redenção, ele quer, né, nos exaltar, ele quer nos transformar, ele quer nos eleger, né, para que a partir desse momento que aceitamos, né, viver sobre a palavra de Deus e cumprindo os seus mandamentos, cumprindo os seus ensinamentos, ele quer nos eleger como cidadãos celestiais, né? Nós vamos voltar para a glória de Deus, né? Hoje vivemos a graça de Deus, né? Mas vamos voltar para a glória de Deus. Então ele fala: tua palavra é fiel a toda prova, por isso o teu servo a ama. Então quando você se predispõe a seguir a palavra de Deus, né, você põe à prova o que está escrito, porque a sua vida, ela vai ser transformada, a sua vida, você vai ser moldado, assim como o oleiro, ele molda o barro, né, para que o vaso fique bonito, para que o vaso seja um vaso honrado, né, bonito, admirado.
Assim é Deus nas nossas vidas. Ele usa a sua palavra para nos moldar, moldar o nosso caráter, moldar o nosso sentimento, moldar o nosso pensamento, né? E isso é muito importante. Você começa a ter uma vida espiritual e você começa a ser provado também, né? Porque a gente é como se fosse que a gente frequentasse, né, uma escola e chega uma hora, você frequenta as aulas e chega uma hora da prova, né? E você tem que passar na prova para ver realmente se você entendeu e adquiriu o conhecimento necessário, né? Então a gente passa por provas, a gente vai passar por provas espirituais. Isso é bem claro na palavra de Deus, né? O livro de Jó, ele nos demonstra isso. A própria vida do Senhor Jesus, né? As provas vieram, né? E graças a Deus o Senhor Jesus venceu todas. Então isso fica como um ensinamento que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, não é uma coisa que você não tenha que fazer nada e receba tudo de mão beijada. Não é isso, né? Há uma dedicação, né? Há um esforço, uma dedicação, né? Um zelo, né? Que o próprio salmista aqui ele está dizendo isso, né? Meu zelo me consome. A tua palavra é fiel a toda prova, por isso o teu servo a ama. Se nós estivermos andando sob a palavra de Deus, né? Não nos desviando nem pela direita, nem pela esquerda, nem pela direita, mas nos mantermos no caminho, né? Nós seremos bem-aventurados, né? Como o Salmo 1 diz, como o varão é plantado, é como se fosse um varão, uma árvore, né? O varão é como se fosse uma árvore plantada à beira, né? do rio, né? Que está sempre viçosa, dá fruto no tempo e fora do tempo, né? E nunca murcha, está sempre com uma boa vida. Então essa é a nossa vida quando nós temos esse propósito de estar aprendendo, né? Então, pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos, né? Então a gente sabe que a palavra de Deus, se você for em Provérbios 5, você tem ali onde a sabedoria anda pelas ruas, né? A sabedoria é desprezada e ela está à procura daqueles que querem verdadeiramente conhecer, né? É o verdadeiro tesouro, é quando você descobre a palavra de Deus e você se rende, porque o mundo tem a espiritualidade dele, o mundo tem, né, a justiça que é transformada em injustiça, deturpada, né? Tudo no mundo, a gente sabe os tempos difíceis que estamos vivendo hoje, né? E aqueles que seguem a palavra de Deus, muitas das vezes é igual o salmista está dizendo aqui: pequeno sou e desprezado, mas não esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a verdade. Tribulação e angústia se apoderaram de mim, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Justo são os teus testemunhos para sempre. Dá-me entendimento para que eu viva. Então, assim, onde que está, né, que você não vai sofrer tribulação, angústia, né? Mas se você estiver firmado nos mandamentos do Senhor, porque eles serão o seu prazer? Porque eles são efetivos. É uma lei espiritual, né? O mundo hoje ele é regido pelo mundo espiritual. Tudo que se vê foi criado por aquilo que não se vê. Então, o mundo espiritual, você passa a ter acesso ao mundo espiritual da forma correta, né? Você vai fazer suas orações, você vai
fazer a sua intercessão, você vai invocar o nome do Senhor, né, da maneira certa, para que o Senhor receba no trono da graça e envie os seus anjos a teu favor, e ele vai tomar posse da tua causa para te dar vitória em seja lá o problema que você estiver passando, né? Então isso é muito importante, que primeiramente é a grande riqueza que a gente tem, né? Não é as coisas desse mundo, né? E a gente vê verdadeiramente como Deus trabalha e como Deus quer que a gente viva de uma forma justa, de uma forma reta. Nós temos que ser como o Senhor Jesus foi, né? A gente tem que ter a nossa vida espiritual, a nossa vida secular, temos a nossa família, o seu ofício, o seu trabalho, né? Para quem estuda, para quem está em formação, mas a gente tem que cumprir com os rudimentos desse mundo, com o que Deus nos dá, né? Ele nos dá, nos capacita, nos dá a oportunidade, né? Mas isso aqui tudo é passageiro. Nós estamos vivendo um período muito complicado, né? Nós temos visto aí que essa pandemia tem sido um juízo sazonal, né? Que abarcou aí a humanidade, os seres humanos, e nunca vi, também nunca estudei essa pandemia, essa doença, né, que assolou todas as nações da Terra, né? A gente viu aí países isolados, locais ermos, né, distantes, e aldeias indígenas, tudo foi atingido pelo vírus. Então é um juízo sazonal que baixou sobre a humanidade. E você lendo Apocalipse, né, a gente sabe que a gente tem o relógio espiritual, o relógio de Deus, né? Então, quando a gente tem períodos de tribulação, períodos de prova, períodos de juízo, nesse caso que a gente está vivendo ali, pelo menos uns 3 anos e meio, né? A gente tem um tempo, né? Um relógio que que é marcado, né, para que se passe essa, essa peste, né? Então a gente não sabe ao certo, mas lendo a Bíblia a gente vê que realmente durante 3 anos e meio, então é 3 anos e meio, 7 anos, 7 anos de bênção, 7 anos de fartura, 7 anos de fome, mas o número 7 ele é marcante quando acontece esse tipo de coisa, e pelo andar da carruagem nós estamos no segundo ano, né? Então acho que são 3 anos e meio, agora vindo vacina e tudo, os remédios que estão saindo, né? Um absurdo, né? US$ 1.500 o remédio. Quer dizer, eles deram uma segurada na vacina para soltar o remédio, para gerar lucro, né? Porque a vacina, se não me engano, ela custa US$ 15, alguma coisa assim, né? Mas é um valor bem baixo assim, acessível a todos, né? E agora eles seguram a vacina e lançam remédios que custam aí entre US$ 1.200 e US$ 1.500 para fazer o tratamento da doença, né? Bom, mas é realmente a gente vê que o ser humano não está em primeiro lugar no sentido de ter essa humanidade, né? Humanidade com as pessoas, né? O interesse financeiro ele tem falado muito alto, e muitas outras coisas que têm acontecido no mundo nos levou a isso, né? E Deus tem protegido aí os seus.
né? Mas é muito, muito triste a gente estar passando por essa situação e ver como as coisas vão se desenrolando, né? As pessoas elas não encontram arrependimento em seus corações. É muito, é muito triste isso, né? E profeticamente, né, já que a gente tem a profecia das pestes, das guerras, da fome, o cenário não é legal, né? A gente está aí, a primeira peste, depois falência econômica gera fome, e períodos de fome geram períodos de guerra, né? Todas as guerras a gente teve essa sequência, essa cronologia, né? Vem a peste, problemas econômicos, fome e no final guerra, porque aí a pessoa não tem mais nada a perder, ela vai por tudo ou nada, né? Quando ele vê a vida dela ameaçada, ela parte para o tudo ou nada, ela vai para a guerra, ela vai. Os conflitos, eles são é como se fosse um estopim, né? O conflito ele é consumado, né, nessa situação, né, que as pessoas estão à flor da pele, né? A sua carnalidade, a sua ira, a sua raiva, elas vão à flor da pele e é muito suscetível você ter ambientes de grandes conflitos e guerras, né? Então o Apocalipse ele está aí, ele está sendo cumprido, né? Não foi escrito à toa. Então aqui a gente tem o próprio salmista dizendo, né, que ele tem um zelo pela sua vida e confia plenamente em Deus e a tua lei é a verdade. Ele tem esse sentimento dentro do seu coração, né? Então ele quer entendimento para que ele viva, né? Para que você não se perca, né? Esse é o maior tesouro, essa é a maior riqueza, essa é a maior riqueza. Eu digo porque a partir daqui é o alicerce, né, para tudo que você vai construir na tua vida. E o Senhor Jesus, isso tudo está nos evangelhos, né? O Senhor Jesus e depois os apóstolos escreveram e a gente tem esse ensinamento farto no Novo Testamento, né? No Velho também, mas no Novo a gente vê que o espiritual é o mais importante, né? Se você não tem a vida espiritual, você está fadado ao fracasso, né? O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, né? E perder a sua alma e ser lançado no fogo, né? Ser lançado no Sheol, no Hades, no fogo do inferno. Então, assim diz o Senhor, não adianta nada. Primeiro a sua alma, né? Depois as coisas desse mundo. Então vamos lá em Mateus 6. Aqui a gente vai no Testamento. Mateus 6 ele diz, ele é bem claro em relação a isso, né? Mateus 6, 19. Vou até grifar aqui com marca-texto. 21. Então diz assim: Senhor Jesus, não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, veja bem, né? É o reino dos céus em primeiro lugar, né? Ajuntar tesouros no céu, né? Como que a gente faz isso, né? Como que a gente vai ajuntar tesouros no céu? Basicamente, é você ter uma vida espiritual,
vida, está acordado espiritualmente, você recebe o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro tesouro das nossas vidas, né? Que você é batizado nas águas, você nasce como uma nova criatura e você vai para a igreja, né, congregando com os irmãos, né? Não abandonai as vossas congregações, diz o apóstolo Paulo, né? E você ali, Deus vai te colocar no ministério para você servir. No começo você vai aprender, vai participar do estudo bíblico, né? Começa a entender a palavra de Deus, começa a compreender como as coisas funcionam dentro do Evangelho, como que as coisas são espirituais, como que elas funcionam na sua vida, a sua alma, o seu espírito, o teu coração, a tua mente, né? O teu agir, o teu ir e vir, né? O teu tratamento com as pessoas, o seu relacionamento com Deus, as suas orações, tudo, tudo. Se você começa a servir na igreja, ajudar, a cooperar com algum trabalho, seja ele no Ministério da Música, no Ministério da Oração, no Ministério da Palavra, seja ele no evangelismo, seja ele na ação social, seja ele junto com os jovens, adolescentes, seja ele com crianças, né? Seja ele com casais, com, com pessoas de idade avançada, seja o que for, né? A igreja ela tem uma vida espiritual e os braços da igreja, né? Que é um corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo e ela trata, né, de arrebanhar todas as ovelhas desgarradas que estão no mundo e que o Senhor Jesus as chama, né? Ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? Então você reconhece o verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus, né? E ele chama, levanta homens e mulheres de fé, né, para fazer a obra, né, para cumprir aquilo que ele determina, isso dentro da igreja. E nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Só quem manda é o Senhor Jesus, ele é o cabeça, né? Ele direciona, ele orienta, ele que faz, ele que manda, ele que está na frente do trabalho, né? Então, esse é o nosso tesouro, nós estarmos servindo ao Senhor Jesus, sendo filhos eleitos do nosso Pai Celestial, servindo ao Senhor Jesus. Passamos a ser servo do Senhor Jesus. Nós agora cumprimos os seus ensinamentos. E isso é uma coisa maravilhoso para nós. Então esse é o primeiro passo. Isso é o mais importante. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor, né? Esse é o nosso tesouro, é aí que tem que estar o nosso coração. O nosso coração não tem que estar nesse mundo. O nosso coração não tem que estar nas coisas que esse mundo pode nos oferecer, porque nunca vai trazer a verdadeira paz, a gente nunca vai ter a verdadeira esperança, a alegria nesse mundo. Esse mundo ele nos dá muitas frustrações, né? E nosso coração não deve estar aqui. Esse é o tesouro que a gente tem que ter, é o reino dos céus, o verdadeiro tesouro, né? Então, e como que Deus tratou isso, né? Porque Deus conhece o coração dos homens. Se a gente for na Escritura, agora a gente vai ver uma escritura de 1 Reis, lá no Velho Testamento, né? Capítulo 3, versículo 7 a 13, né? 13, apareceu o Senhor pelo que
É isso aí. Vamos deixar aqui. Põe aqui, vamos ler. Aqui é contextualizando, é o rei Salomão, né, que foi filho de Davi. Ele recebe, né, o ofício de construir um templo para o Senhor, porque o Davi, ele tinha esse sonho, ele morava em palácios, depois que Deus exaltou e colocou ele como rei de Israel. Ele morava em palácios e ele achava que Deus não aquela forma de usar o tabernáculo, onde eram guardados os utensílios, a Arca da Aliança, né? As pedras dos 10 mandamentos, o maná, todos aqueles ornamentos que eram guardados ali, né? Ele queria construir um templo para poder, para que Deus fosse honrado, né? E ele pediu e Deus aceitou, né? Mas deu esse ofício para o seu filho Salomão, porque como Davi ele era um soldado de guerra, né? Se tornou desde aquela batalha com Golias, e ele acabou se tornando um general de guerra, né? E aí ele tinha muitas mortes nas costas, mas mortes que eram feitas em batalhas, né? Em guerras que ele travou ali diante dos seus inimigos, né? Mas aí Deus disse para ele que ele não poderia construir o templo porque ele tinha as mãos sujas de sangue, e que o filho dele, o Salomão, é que iria ter esse ofício. E aqui Salomão constrói e ele faz uma oração, né? Depois que ele consagra o templo, ele faz essa oração. Aí Salomão ele começa dizendo aqui, né? Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Dá, pois, a teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa, pelo que Deus lhe disse. Portanto, pediste isso e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, eis que te dou um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Também te dou o que não pediste, assim riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os teus dias. É muito interessante que o rei Salomão ele pediu sabedoria, justamente aquilo que o Senhor nos pede, né? Que nós sejamos zelosos com a sabedoria, com o conhecimento, com o entendimento da tua palavra, para não pecar contra o Senhor. Esse é o zelo do cristão, esse é o zelo do quem serve ao Senhor Jesus. Se nós temos esse ofício, né? As pessoas que buscam realmente isso como um propósito de vida, né? E quanto agrada a Deus, né? Salomão foi o único que pediu sabedoria, né? Esse encontro que ele teve com o Senhor
ele pediu sabedoria. E Deus disse: pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Ele não pediu mais nada, ele só pediu isso. Né? Quantos deuses tem na Terra, né? Com D minúsculo, né? Quantas pessoas, o próprio Satanás, né? Ele oferece riquezas, poder e glória, né? Fama e todas as coisas que esse mundo pode oferecer. E quantas pessoas caem nisso, né? Sejam em religiões pagãs. Hoje em dia a gente tem pessoas que estão, né, cultuando as mesmas religiões babilônicas da época da Babilônia. Né? Você vê o horóscopo, né? A astrologia, isso vem da Babilônia, né? Foram os povos antigos da Babilônia que inventaram isso para buscar riqueza, para buscar sucesso, para buscar orientação. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? As pessoas vão buscar a religião dos egípcios, né? O que eles faziam, o que eles invocavam, quais eram os deuses, né? Ísis, Osíris, né? Horus, né? Sete, todos aqueles deuses do Egito, Deus Ra e todos os outros, né? Tem pessoas cultuando isso hoje em dia, dos assírios, dos sumérios, né? Dos filisteus, né? Deus Baal, todos esses deuses do passado, eles não morreram não, digamos assim, eles continuam sendo, não foram esquecidos, aliás, né? Eles continuam sendo cultuados até hoje, né? Essas religiões pagãs, afros brasileiras, cuxitas, né? Africanas, continuam sendo cultuados até hoje. A palavra de Deus, ela nos diz que nós temos que nos afastar de tudo isso e seguir o único Deus, Criador dos céus e da terra, né? Que é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus, né, de Abraão, Isaac e Jacó. E depois a gente veio, né, por revelação, o Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, né? Então foi revelado e a gente tem agora um mestre, né, que é o Senhor Jesus, aquele que nos guia, né, através do seu Espírito Santo. Então nós recebemos o Espírito de Cristo. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós temos que cultuar, adorar, louvar um único Deus. O nosso Deus, nosso Pai Celestial, e ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então Salomão, ele pediu isso daí. E como isso soou agradável aos ouvidos do Senhor. E Deus se agradou, concedeu o pedido das suas palavras e por tabela, né? Ele abençoou Salomão ricamente, né? Também te dou o que não pediste, assim riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então ele recebeu. Depois a história de Salomão foi muito triste. Ele se perdeu, né? Eu não vou entrar nesse mérito agora, nesse caso, mas depois a gente pode fazer um vídeo. Depois ele se perdeu, foi muito triste o fim de Salomão. Mas o início ele estava, sabe, ele foi muito bem aventurado no começo. Pena que ele não prevaleceu assim. E a gente vê que a riqueza, né, a gente não precisa pedir isso para o Senhor, né? Então, o que o Senhor Jesus nos ensina é que a gente confie em Deus, Ele vai nos vestir, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, né? Ele vai nos sustentar, né? Mas não é porque você fica parado em casa sem fazer nada. Você tem um ofício, você tem que trabalhar, né? O trabalho é o mandamento do Senhor, né? Para que a gente trabalhe, para que a gente
viva do nosso próprio suor, mas Ele abençoa o nosso trabalho. É assim que funciona. E a gente tem isso como o nosso sentimento interior é esse, que o Senhor, ele é o meu pastor. Ele não é simplesmente estar escrito lá uma palavra e a pessoa fala sem convicção, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai, sim, passar por provas, momentos difíceis, momentos de angústias, momentos de tribulação, como a gente leu lá no Salmo 119, né, do versículo 137 ao 144. A gente vê lá que pequeno sou e desprezado, mas guardei a tua palavra, guardei os teus ensinamentos, e ele é o meu prazer. Você passa a ter uma vida espiritual e, claro, você vai ser provado, você vai ter que mostrar quem que você é, entendeu? O que está dentro do teu coração, as provas e as encruzilhadas que nós passamos, elas são fruto, ela tem um propósito, né, na nossa vida, e o fruto é mostrar o que está dentro do teu coração, o que ninguém vê, os seus pensamentos, os teus sentimentos, né? O que vai sair, o que vai aflorar quando você passar pela encruzilhada, né? Então, ali é o momento que você tem que mostrar, ali que você tem que juntar força em oração, é ali que você tem que agradar ao Senhor com as suas atitudes, né? Nós somos provados. Então, a gente vê que hoje o Evangelho, ele está muitas das vezes transtornado, ele está muitas das vezes deturpado, transtornado, modificado. Então, irmãos, o Evangelho ele está transtornado. O que a gente vê são os obreiros do passado que mantiveram-se firmes ali no propósito, mas veio uma nova geração que deixou entrar no coração a ganância, a soberba, né, a cobiça, e aí começou a ser modificado o evangelho e ficou associado que a riqueza é uma bênção de Deus e que todo aquele que for para a igreja tem que enriquecer, né? E não é pregado mais os fundamentos do Evangelho, os ensinamentos, né? Os alicerces que você precisa ter para ter uma vida espiritual bem-aventurada. O que é pregado é que você tem que somente dar dinheiro à igreja, que Deus vai ser grato a ti e Ele vai te recompensar e não é preciso fazer mais nada. Então aí entrou o obreiro mercenário que a Bíblia diz, né? Os mercenários, eles invadiram, muitas das vezes fundaram igrejas, invadiram os espaços e tudo passou a ser em função do dinheiro, né? É justamente aquilo que Satanás queria fazer, né? Ele queria deturpar o evangelho e queria fazer com que tudo fosse como uma empresa, né? A Igreja do Senhor não é uma empresa, né? A Igreja do Senhor, ela não é... Você não pode colocar metas, você não pode colocar objetivos, metas, como numa empresa e cobrar resultados, né? Se o Senhor Jesus é o cabeça, é Ele que toma conta, é Ele que cuida, é Ele que envia recursos, né? Ele vai usar pessoas, Ele vai mobilizar através do seu Espírito Santo, né?
E a igreja, ela é um organismo espiritual, né? Ela não funciona como uma empresa, né? E os homens, os líderes, têm que ser temente a Deus e tem que ser colocado ali pessoas escolhidas pelo Espírito Santo, não pela capacidade, nem pela formação, né? Nem pelo intelecto, nem pela força, nem pela capacidade de persuasão, nem pela capacidade de ser eloquente, saber falar, saber discursar, saber pregar, não, né? As pessoas que são colocadas ali, elas são colocadas pelo Espírito Santo, e é o Senhor que vai conduzir a obra, é o Senhor que vai realizar o trabalho usando essas pessoas que ele escolheu. Então, quando entrou o profissionalismo na igreja, isso atrapalhou, né? Basicamente, os obreiros do passado, eles eram pessoas que não tinham nenhuma formação e eles foram moldados como uma pedra bruta, como um diamante bruto, né? O Senhor pega aquela pedra e ele molda, né? A Bíblia dá o exemplo do vaso do oleiro, né? Mas é a mesma coisa. Ele pegou aquela pedra e moldou, né? Moldou a, aquela pessoa, né? Para virar um diamante precioso. Algo que Deus fez, algo que Deus ensinou, que Deus treinou, assim como ele treinou os seus discípulos, o Senhor Jesus. Ele fez, ele escolheu pessoas simples, pescadores, pessoas com pouca instrução, pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas que não tinham não tinham nenhum cargo na sociedade, não tinham nenhuma relevância, né? Pessoas desprezadas na sociedade, né? Então, ele não chamou reis, ele não chamou príncipes, ele não chamou doutores, né? Ele chamou pessoas simples e aquela pedra bruta ele moldou até se tornar uma pedra preciosa e realizar a obra de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre presente, dando ensinamento, ensinando livramento, ensinando todas as coisas, né? E escolhendo as pessoas, derramando poder, derramando a glória de Deus, tudo através do Espírito Santo. Mas aí é o próprio Senhor Jesus que está agindo na sua igreja, porque Ele é o cabeça, Ele é o que manda, né? Então nós juntos somos o corpo de Cristo. E é aqui que está a diferença. Os obreiros do passado, eles vieram e fizeram essa obra totalmente guiados pelo Espírito Santo. E o que aconteceu? Com o advento da teologia, muitas pessoas elas acabam entrando na teologia, mas elas não são escolhidas do Senhor. Mas com a profissionalização da igreja, essas pessoas acabaram, pelo próprio currículo, adquirindo os cargos desses obreiros que o Senhor Jesus, né, sempre trabalhou dessa forma, escolhendo aqueles que não são, aqueles que não têm capacidade. Mas é Deus que capacita, Deus que forma, Deus que ensina, Ele que molda a pessoa para fazer a obra. E com a profissionalização, essas pessoas entraram nas instituições, nas igrejas, com a teologia. Elas não tinham chamado, né? Começaram a ocupar os altos cargos, inclusive em convenções, e começaram a retirar aqueles pastores que eram escolhidos do Senhor, né? E ser substituído por um teólogo. E foi aí onde que a obra de Deus
A gente viu o poder de Deus se afastou porque o Espírito do Senhor se afastou. Ou você obedece, aquele que não é guiado pelo Espírito Santo, esse tal não é dele. Quando você faz as coisas de uma forma profissional, com a profissionalização da igreja, o Espírito Santo sai pela porta dos fundos, ele não fica. Né? Ou o Senhor manda, né? Ou a igreja é guiada pelo Espírito Santo, né? Então, o Senhor, o Espírito, ouça o que o Espírito diz ao anjo da igreja. Então, aquela obra iniciou com uma pessoa espiritual, né? E ela vai, através dela, Deus vai usar essa pessoa, esse pastor que foi levantado por Deus, que começou a obra, que começou ali aquela igreja, né? E aí ele recebe do Senhor a orientação. Quando você tira esse pastor e coloca um profissional, né? Você é como se houvesse uma ruptura, né? Do que é a mão de Deus, né? Operando e a mão do homem. Né? A profissionalização que ocorreu e a pregação mudou também. O evangelho passou a ser pregado de uma forma diferente, enfocando somente no dinheiro. Essas gerações mais novas, né? E a gente vê hoje em dia que a gente tem vários evangelhos sendo pregados em nosso meio, quando você liga a televisão ou quando você vê um vídeo no YouTube e tudo mais, né? Então isso trouxe uma grande confusão. Então, se a obra não for feita pelo Espírito Santo, não tem valor nenhum para Deus, né? Porque é Deus que está no comando, Ele que precisa usar as pessoas que Ele escolhe. E muitas das vezes não são pessoas que humanamente, olhando do ponto de vista da sociedade, sejam capazes, né? E isso foi sendo trocado, acabou destruindo muitas igrejas, né? E aí ficam, como perde a bênção, perde a comunhão com o Espírito Santo, tudo fica difícil, tudo é trabalhoso, tudo é feito com dificuldade, tudo você tem que ficar pedindo dinheiro, se enfatizar nisso, porque a igreja fica passando necessidade. Mas se tiver na comunhão do Espírito Santo, Senhor Jesus, é Ele que cuida. Ele não deixa passar necessidade, Ele envia as pessoas certas, envia o recurso e não precisa ficar falando de dinheiro, né? Então, cada pessoa tem no seu coração, sabe da sua responsabilidade, e quando o Espírito Santo fala no teu coração, você obedece, né? Então é uma coisa espiritual, a comunhão e aquele sentimento que você tem dentro de você e dos irmãos, cada um sabe o que tem que fazer porque Deus fala no coração do homem, né? Davi deu esse conselho para Salomão, mas ele não escutou, né? Deus fala ao coração do homem, então fica atento à voz do Senhor. Isso é algo que a gente vê hoje em dia, que as pessoas enriqueceram pregando o Evangelho. Mas se você enriqueceu pregando o Evangelho, você não pregou o Evangelho, né? Porque o Evangelho ele não prega riqueza, ele prega uma vida de que você não vai passar falta de nada. Deus ele vai te acolher, ele vai suprir todas as suas necessidades, né? E cada um no seu ofício, na sua vida secular, na sua profissão, o trabalho, né? É o que o trabalho edifica o homem. É isso que você vai ser bem-aventurado no seu trabalho, né? Então cada um, se a pessoa é um médico, é claro que ele vai ter um padrão de vida maior,
porque o médico ele recebe salários maiores, né? Ele tem a classe salarial dele é, se a pessoa trabalha como entregador, né, ele vai ter um salário. Então, assim, não é todo mundo, né, mas você vai ser bem-aventurado naquilo que você faz, né? Então, e você pode sim crescer, né? Você pode empreender, pode fazer outras coisas. Deus ele te capacita, né? Mas não é que todo mundo vai ser rico. A gente vê as pregações de muitas religiões aí, cristãs, evangélicas, que principalmente que todas as pessoas, todos os membros vão enriquecer porque vão dar dinheiro para a igreja, e ficou completamente deturpado, completamente transtornado. E quem enriquece verdadeiramente são os donos da igreja, né? Enriquece assim de ter casa em Miami, jatinho, né? Helicóptero, né? E outras em outras empresas, tudo com dinheiro de oferta, que começou com um dinheiro de oferta da contribuição dos irmãos. Só que quem ficou rico foi o dono da igreja. Então, o reino de Deus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, mas tá muito superficial, né? Esse tipo de pregação, esse tipo de abordagem, de aproximação tá muito superficial. E muitas das vezes acaba caindo no ridículo, né? Então, o Senhor Jesus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Porque o enriquecimento, ele te dá muita liberdade para você fazer muitas coisas, inclusive muitas coisas erradas, né? Você pode viajar, pode ir para qualquer lugar no mundo, você pode frequentar qualquer tipo de lugar, festas, você tem acesso a tudo, você tem pessoas que vão te servir. O dinheiro ele te dá muita liberdade para você pecar também e sofrer muita tentação. Então, quando você adquire muito dinheiro, aí o prenúncio da tua queda, se você não estiver preparado espiritualmente. A gente vê grandes artistas, esportistas, né? A gente vê ah, políticos, a gente vê empresários, a gente vê príncipes, reis, a gente vê tantas pessoas, empresários, bilionários, né? Banqueiros, um monte de coisa. Quantas notícias a gente vê das pessoas cometendo barbaridades justamente pelo acesso que o dinheiro dá, pela liberdade e pela oportunidade que o dinheiro dá. Então, se a tua riqueza aumentar, não ponha nela no teu coração. Está escrito na palavra que você entrar soberba, entrar arrogante, porque você pode ver, é difícil você ver um pobre, arrogante, soberbo, né? Um pobre que não tem empatia, que não tenha compaixão do seu próximo, né? A gente vê que nas comunidades há muito mais cooperação, há muito mais sentimento, alma verdadeiramente, né? E no rico, não basta você, é muito fácil, aliás, você encontrar uma pessoa arrogante, prepotente, mentirosa, manipuladora, enganadora, né, soberba, arrogante, né? Isso você encontra no meio dos ricos com muita facilidade, né? Então a gente vê que o coração ele é consumido, ele é corrompido, né? E a pessoa esquece até as suas origens, né? E para finalizar o vídeo, irmãos, eu falei bastante. A gente está criando aqui um repositório de vídeos, né? Para o canal, e Deus faz a obra, né? Então eu estou seguindo a vontade do Senhor, né? O Espírito Santo tem me movido nesse propósito. E eu vou colocando os vídeos porque
é necessário que a mensagem seja pregada, né? Justamente para fazer a contrapartida de tudo que é pregado hoje na internet. Na internet você tem pessoas pregando contra o evangelho, né? Pregando um evangelho transtornado, deturpado, pregando contra o Novo Testamento, voltando-se para o Velho Testamento, voltando-se para as tradições judaicas, para a religião, né? Só falta as pessoas quererem criar uma sinagoga, porque é impressionante, né? Muitas coisas, atacando os pastores, atacando as igrejas, blasfemando contra pastores, blasfemando contra as igrejas do Senhor. As pessoas não têm preparo, não têm o chamado e começam a se perder nas mensagens que são pregadas. É complicado, viu? Tá muito complicado. Então eu estou aqui na dispensação do Senhor, né? Estou gravando os vídeos e Deus sabe de todas as coisas, né? Os meus vídeos não são pequenos, não consigo reduzir porque o Senhor Jesus, as pregações, elas precisam ter começo, meio e fim, não podem ser superficiais, elas têm que tocar o coração, as pessoas têm que tirar um tempo, se dedicar, né? Muita gente assiste seriado, filmes, ficam aí 3 horas na frente de uma televisão e às vezes vai ficar 1 hora para ver uma mensagem, não tem paciência, mas é aquilo, né? Você colhe aquilo que você planta, né? Então, se você estiver plantando aqui coisas boas, com certeza você vai dar muitos frutos, né? Então, vamos aqui para encerrar, Apocalipse 3, capítulo 14, né? Até já preguei sobre isso aqui, já mencionei, mas vamos... A palavra de Deus, ela se completa por si mesma, né? Então, aqui no versículo 14 até o 22, eu já tinha colocado no marca-texto aqui. Então, ela diz assim: o anjo da igreja, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou, olha só, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho de mim que compre ouros refinado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejam. Eu repreendo e castigo todos quantos amo, se pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Espírito com letra maiúscula, que simboliza o Espírito Santo. Então aqui a gente vê o Senhor Jesus, né, deixando as suas mensagens para as igrejas daquela época. E essa aqui acho que é a última igreja que foi discipulada, né, a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja, né? Então a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, está falando do Senhor Jesus, né? Conheço as tuas obras, sei que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Aqui ele está falando, basicamente, você não vê isso escrito em livros de teologia, mas basicamente ele está falando dos dois ramos, né,
você tem o Evangelho da Graça e você tem o fogo da lei, né? O fogo da lei é quente. As pessoas que viveram em Israel, né, eles viveram sob a lei. Então, sob o que foi pregado no Velho Testamento, né? Então, a lei era o mais importante. O fogo da lei pois foi dada no Monte Sinai em meio ao fogo, né? Foi proferido ao povo a lei. Ali no Pentateuco a gente tem as leis de Deus, né? Não só os 10 mandamentos, mas as leis de Deus. Foi passado à nação de Israel. É o fogo da lei, é o Velho Testamento, o velho acordo, a antiga aliança, o vinho velho, né? E o frio, oxalá foras frio, é o evangelho da graça, o refrigério da graça, né? Se creres em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Então é o refrigério da graça. Ele está falando aqui basicamente que é para você não misturar o Velho Testamento com o Novo Testamento, né? Não é aos olhos carnais, você vai estar pensando que é um crente que é morno, um crente que é mais ou menos, uma pessoa que leva uma vida relaxada, né? Então, se fosse isso, o frio seria totalmente relaxado e o quente seria uma pessoa totalmente dedicada. Por que ele aceita o frio, né? A pessoa que faz teologia, ela podia responder essa pergunta: por que ele aceita o frio? Se todo mundo nas igrejas eles pregam frio ou quente, tá vendo, irmão? Você não pode ser morno. Você quer ficar aí relaxado, não sei o que, não tem nada a ver com isso. Porque o frio seria o completamente relaxado, ou aquele que nem vai na igreja, sei lá. E Deus está falando, quem dera se você, quem dera que fosses frio. Ou seja, ele está aceitando o frio, então, né? Não tem nada a ver com isso, né? Então, quem não sabe as mensagens espirituais que são pregadas na palavra do Senhor, acaba caindo nesse engodo, né? Frio ou quente, né? O quente é o Velho Testamento. Ou você fica no Velho Testamento, ou você fica no Novo Testamento, né? O fogo da lei ou o refrigério da graça. Você não pode misturar os dois. É justamente aquilo que o Senhor Jesus estava falando, do vinho velho em odre velho, vinho novo em odre novo, né? O remendo velho na roupa velha, remendo novo na roupa nova. Se você colocar o vinho velho em odre novo, né? O vinho novo em odre velho, certamente se romperá, né? Se colocar o remendo novo numa calça velha, num pano velho, numa roupa velha, certamente se romperá também. Então, você não pode misturar. É a antiga aliança e nova aliança. Quão profundo é essa escritura? Quer dizer, um versículo aqui, versículo 15, né? Quantos conceitos estão atrás disso daqui? A gente está falando de Apocalipse. Apocalipse digamos assim, é a cereja do bolo, né? A gente está vivendo o período apocalíptico. Já começou um juízo sazonal de Deus. Essa pandemia, ela não vai durar um ano. Já estamos no segundo ano. Profeticamente, pela misericórdia de Deus, né? O número 7, quando Deus reduz, né? Ele reduz a prova, né? Ele reduz o juízo, então, pela metade, pela sua própria misericórdia. Então, seria 3 anos e meio até extirpar totalmente esse vírus, né, da população. Então a gente tem aí um período a caminhar, né? Então é complicado. Aqui Deus está falando coisas profundas, espirituais. É o último livro. E isso aqui eu aprendi. Eu também pensava erroneamente, mas aprendi no estudo bíblico, um pastor extremamente espiritual, que meditava
E ele é o da velha guarda, né? Aqueles pastores que pregavam em praça pública, viajava de uma cidade a outra, às vezes a pé, que não tinha dinheiro, tinha suas dificuldades, né? Passava ali apertado. Todo mundo sabe que a obra de Deus ela começou assim, né? E ela começa assim em muitos lugares, né? Então, um homem lapidado e moldado por Deus, totalmente espiritual. Eu aprendi ali, né, também, né? Então, não seja frios nem quente, ou seja, não mistura o Velho Testamento com o Novo Testamento. Assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Então, isso é nojento, né? Ou você usa o poder do Espírito Santo, né? Prega a graça de Deus, o arrependimento, o reino de Deus, ou você fica no Velho Testamento e segue a lei. Só que a lei, o próprio Paulo diz, não aperfeiçoa ninguém. O Espírito Santo, sim. Você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele vai te aperfeiçoar, né? E a lei não te aperfeiçoa em nada. Você simplesmente é o cumpridor da lei, né? Porquanto dizes, aqui vem o discipulado, né? A exortação. Rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado miserável e pobre, segue nu. Aqui é uma coisa muito importante, a gente vê que você tem aqui as igrejas que são ricas, enriqueceram justamente por essa doutrina, né? Não importa o que seja pregado, do que seja pregado, traga dinheiro para a igreja e a gente enriqueça, né? Pode misturar o Velho com o Novo Testamento, quando condiz, falo do Novo, quando condiz, falo do Velho, misturo os dois, né? Justamente, ou seja, você não segue essa doutrina, você pega palavras a seu bel prazer para fazer com que o povo aumente ainda mais a contribuição da igreja. E o dono da igreja fica rico, enriquecido sou, de nada tenho falta, né? E Deus está falando aqui, né, que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Né? Aconselho de mim, compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio a fim de ungir os teus olhos para que te vejas. Eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Então Deus dá uma repreensão aqui. Ele fala, você é um coitado, você é um miserável, você é pobre, você é cego e nu. Né? Então usou o evangelho em benefício próprio, enriqueceu, né? De forma ilícita, você persuadindo e contando fábulas, contando histórias e inventando da sua própria cabeça, inventando doutrina da tua própria cabeça. Não só isso, mas pessoas que foram enviadas, né, por próprio Satanás para introduzir heresias, né, para invalidar o sacrifício do Senhor Jesus, né, em troca de dinheiro e oferecendo muito dinheiro, né? E isso é muito triste, que acabou destruindo muitas igrejas, né? As heresias em troca de dinheiro. É muito sutil, né? Satanás ele é muito sutil, né? O plano dele ele vai perseguir as igrejas do Senhor Jesus, né? Por isso que o Senhor fala que vai sustentar, né? Que as portas do inferno não prevalecerão, né? Contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque o inimigo vai 24 horas tentar destruir, né? E quando ele vem oferecendo dinheiro e dinheiro fácil, alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. Não é assim, né? A igreja do Senhor, Deus envia pessoas, envia almas para ajudar, mas quando vem oferecendo muito dinheiro, ao ponto de tornar a igreja rica, riquíssima, né? Alguma coisa tem, né? Ali tem uma oferta de Judas, né?
para Judas, né, que foi as 30 moedas de prata, né? Então é algo muito estranho, né? Você tem que desconfiar, você tem que saber a origem, você tem que saber, né, por que estão fazendo isso, qual que é o motivo, qual que é o propósito, vasculhar tudo, orar ao Senhor e perguntar, né, para que o Senhor responda, para que o Espírito Santo fale realmente se é ou não do Senhor. Aqui é que muitos caem, porque só do fato de ver o dinheiro já acha que é o Senhor. Ah, o Senhor está abençoando, Deus está abençoando, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, e não sabe de onde está vindo, né? Tem que tomar muito cuidado, amizades, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ter a orientação do Espírito Santo. E muitos caíram, muitas igrejas perderam completamente a espiritualidade, né? E Deus aqui dá uma discipulada e não poupou as suas palavras. Ele diz: você vai ter que ser provado novamente no fogo, né? Ou seja, você está em pecado, a igreja vai ter que ser provada novamente, né? As pessoas vão ter que se arrepender e, mediante o arrependimento, elas vão ser provadas para ver se realmente, verdadeiramente, você se arrependeu. Então, quando você comete um pecado grave, né, o Senhor te perdoa, Ele te dá uma segunda chance e Ele vai provar se realmente fazer você passar por uma situação semelhante ou às vezes maior para provar, para você provar para você mesmo, para o seu coração e para Deus que você se arrependeu e que você não vai cair de novo, né? Então essa compre de mim ouro refinado no fogo é isso aqui, né? A verdadeira riqueza é o arrependimento quando você é bem-aventurado. Deus diz, né? Abençoei Jacó, aborreci Esaú. Então, quando Deus te abençoa, você é um bem-aventurado, abençoado com o perdão, né? Vestes brancas, né? Quer dizer, toda a sua mácula, todos os seus pecados foram lavados no sangue do Cordeiro, né? Você não é mais acusado, porque você foi justificado pelo sacrifício do Senhor Jesus. Aqui volta a graça, né? Vestes brancas, né? Para que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, a vergonha dos teus pecados, né? Então eles serão apagados, colírio, né? Você ter visão espiritual, ver o que realmente está acontecendo. É o Espírito Santo, né? Você está acordado espiritualmente, está vendo, não está dormindo, né? Então Deus, ele castiga aquele que ele ama. Ele é um pai zeloso, né? Pois sou zeloso, né? Ser zeloso e arrepende-te. Deus zela pelas nossas vidas e também a gente tem que zelar, né? Para que a gente não caia da graça, seja temente ao Senhor. Sempre ter um espírito, coração contrito, arrependido, né? E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que significa isso, né? É o Espírito Santo, é quem você recebe. Quer dizer, o Espírito Santo vem se fazer morada dentro do teu coração, né? Então Deus, ele quer entrar, ele quer tomar posse, ele quer participar da sua vida, ele quer te guiar. Então é o batismo com o Espírito Santo, né? Você ceia, recebe a alegria, recebe a paz, recebe a comunhão da igreja, a comunhão do reino dos céus, do Senhor, aquela alegria, aquela paz, aquele contentamento, aquele regozijo, né? Então, como se você estivesse ceando, né? Estivesse num banquete, comendo, né? Coisas gostosas e tudo, né? Essa é a nossa ceia, né? É o prazer de ter o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. O reino dos céus é justiça, paz e alegria. Então, né, somos justificados pelo sangue de Jesus, temos a paz,
né? Não somos mais perturbados, recebemos essa luz, essa justificação, esse perdão, a graça de Deus, então a gente está em paz, né? A gente sabe, nós sabemos em quem, eu sei em quem tenho crido, né? Diz o apóstolo Paulo. Então, e a paz, em consequência da paz, a gente sente alegria. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui para finalizar, eu ia passar mais uma escritura, mas esse assunto ele é mais profundo, tem a ver com o que a gente está falando sobre a verdadeira riqueza, né? E para Deus, o que é a verdadeira riqueza? E só que é uma coisa mais direcionada à direção da igreja, à postura da igreja entre os pastores, obreiros e tal. Então eu não vou mencionar não, já está bem longo aqui o vídeo e eu acho que ficou, acho não, tenho certeza que aquilo que Deus quis passar para a gente já foi passado, né? Então a verdadeira riqueza é essa, né? É você estar vivendo a sua vida, você está vivendo no centro da vontade de Deus, né? Para cada pessoa Deus tem um propósito, para cada pessoa Deus tem uma missão, para cada pessoa Deus tem um ministério que ela possa fazer parte. E você estando dentro desse propósito, né, cumprindo a vontade de Deus na sua vida, mas não por você mesmo, mas pelo Espírito Santo que está em você, aí você verdadeiramente é um bem-aventurado. Mas tudo começa, né, com a conversão, começa com a sua comunhão dentro da igreja, o ensinamento, e assim como a gente é criança e vai crescendo e vai recebendo, conhecendo as coisas, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, depois a gente vai evoluindo, né? Depois passa a fase do colégio, para quem vai fazer uma faculdade, um curso profissional, a sua vida vai se desenrolando. Espiritualmente é a mesma coisa, a gente tem esse ofício e por isso que você precisa ter a sua dedicação. Quer dizer, você ficar em casa assistindo televisão, assistindo seriado, não congregando, só sai com os amigos errados, né, que te levam para o mau caminho, né? Fica acomodado, não tem nenhuma vida espiritual, age e vive ao seu bel prazer, faz aquilo que te dá na telha, né? Se a gente tem uma natureza humana pecadora, se a gente não tiver uma vigilância e também não tiver uma vida espiritual, você vai pecar deliberadamente, né? E muitas das vezes nem sentir remorso por causa das coisas erradas que você sabe, que você sente no teu coração que estão erradas, né? E você fica praticamente com a sua consciência cauterizada e você acaba se achando uma boa pessoa só porque você não rouba e não mata, né? Ah, eu não roubo, não mato e eu sou uma boa pessoa, né? Não é bem por aí, né? O padrão da Bíblia é muito mais alto do que isso, é muito mais alto. Então a gente não pode se nivelar com o mundo, né? A gente tem que viver o padrão da Bíblia. A Bíblia ela te dá um padrão que é dado, na verdade, pelo Espírito Santo. Ele vai te guiar, ele vai te ensinar, ele vai, né, te ajudar. Ele é o ajudador, ele é o consolador, ele é que intercede por nós com suas orações e súplicas, né? Então, a gente tem esse ofício nas nossas vidas.
Essa é a nossa verdadeira riqueza espiritual, para quem verdadeiramente quer seguir o cristianismo verdadeiro, né? Porque tem muitos que se dizem cristãos, muitas igrejas, muitas coisas, mas qual que é o padrão, né? O que vai me guiar? Até para você saber se uma igreja é espiritual ou não, se uma igreja é temente, se uma igreja prega a doutrina certa, como é que você vai saber, né? Você vai saber se você tiver ali zelo pelas escrituras, saber tirar. Deus ele te abençoa, ele te capacita e você vai saber verdadeiramente. O Espírito Santo você vai passar a ter esse relacionamento com Deus e você vai ter o livramento de Deus para muitas coisas erradas, muitas coisas que o inimigo ele é mestre em enganar, ele é o pai da mentira, né? Já falei aqui. Então é muito fácil a gente ser enganado. A gente tem que estar em constante vigilância, né? Então essa é a nossa verdadeira riqueza, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz o Senhor, né? Colocar o reino do céu em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas, né? Então a promessa de Deus é: não se preocupe com, veja os lírios do campo, como o Senhor os veste, os passarinhos, né? Deus os alimenta. Vocês são muito mais importantes do que passarinhos, né? Deus ele vai te alimentar, ele vai te vestir, ele vai te abrigar, né? Essa palavra ela é verdadeira, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo em tempos difíceis, Deus ele vai prover o seu sustento. É promessa dele. Como a gente começou lendo em Salmos lá, né? Que Deus, 119, 137, então Deus ele é justo, né? Tua palavra, ela se cumpre, ele é fiel. Nós, muitas vezes, somos miseráveis pecadores, né? Falhos, mas Deus não, Deus é fiel, ele cumpre a sua palavra. Então é isso, meus irmãos, aqui termino mais essa mensagem. Que o Senhor abençoe, que o Senhor edifique a vida de cada um, né? Que o Senhor dê sabedoria e entendimento. E mais uma vez estamos cumprindo aqui o propósito do Espírito Santo e que a gente possa aí entrar, né, no contraponto de muita coisa, muita gente. Hoje em dia as pessoas elas têm até sede, né, e vontade de aprender a palavra de Deus e procuram na internet isso, aquilo, mas muitas vezes a gente não quer se submeter à autoridade de um homem de Deus, né? Alguém que foi ungido, foi preparado, foi formado pelo Senhor para ser um líder, para ser um apacentador de ovelhas, e muitas das vezes as pessoas não querem se submeter à autoridade, né? Que são os nossos líderes espirituais que estão aí na obra há décadas, né? E pregando o evangelho e tiveram experiências fantásticas com o Senhor e as pessoas não querem se submeter. Um ato de rebeldia, um ato, né? São subversivas e acabam falando mal e acabam blasfemando contra a obra do Senhor. Mas não caiam nessa, irmãos. A igreja do Senhor está na terra, os remanescentes de Israel, né? Os filhos de Jacó continuam perseverantes, continuam esperando a volta do Senhor que está muito breve. Então a gente se alegra porque a nossa esperança ela não é em vão. Então que Deus abençoe e que a gente possa se ver no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.